Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de agosto. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte de análise que está aqui na parte superior do meu lado aqui, radar do mercado, análise de fechamento, análises especiais e também o radar da semana. Esse conteúdo você pode facilmente aqui acompanhar de perto, se inscrevendo no canal, passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo você vai ter as opções aí para você clicar em se inscrever no canal, o botão, né? E aqui você tem as análises, os ativos que eu vou abordar na análise de hoje, o IBOV, o mini índice, o mini dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, HGTX3, BRAP 4, MGLU 3, JBSS3, BBDC4, CMIG4 e Gol 4, são os ativos que eu vou comentar na análise de hoje. Começando aqui pelo Ibovespa, dia de hoje queda de 1,73%, recuperou um pouco no final do pregão. Ibov caminhando para aquela região dos 97.500 a 96.500, essa região aqui de dois topos anteriores do gráfico diário, que também se aproxima ali da média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico semanal, na faixa dos 97.688. Dentro do que tinha sido abordado na análise deste final de semana, no radar da semana, o caminho mais provável, não que era a certeza, mas o caminho mais provável dentro aqui das variáveis que tinha no gráfico, era mais para baixo. Ibov gera algum sinal mais relevante de recuperação, ou seja, antes de chegar nessa região de 97.500 a 96.500, se ocorrer aqui um fechamento ali para cima, forte aqui para cima, principalmente da máxima de hoje, até mesmo da média móvel 13 períodos. Máxima de hoje 101.689, a máxima do pregão de hoje. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Pode compartilhar também essa análise aí com um amigo, com algum parente, eu agradeço demais. No mini índice nós temos aqui a movimentação para baixo, ou seja, a tendência ali no gráfico de 60 minutos é uma tendência apontando para baixo, tendência de baixo, um movimento muito forte para baixo, um sinal aqui de fundo, mas é um fundo ainda descendente. Está dentro agora de um movimento de subida. Assim como teve aqui dentro de um movimento de subida e parou ali na região de média, novamente está dentro do movimento de subida que a região de média coincide com a região de fundo anterior ali por volta dos 100.395, enfim, região de fundo. Tem essa aqui que já fechou acima. Mas o fato é, no gráfico de 10 minutos, para o próximo pregão, se ocorrer aqui um fundo ascendente, decorrer ainda tem mais uns 30 minutos para fechar o pregão aqui no índice futuro, fundo ascendente ou pivô de alta, possibilidade de compra, principalmente fundo ascendente. Abriu caindo, veio para baixo dessa região aqui, passou a gerar topo descendente ali para baixo da média, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Abriu subindo, veio até essa região que eu já comentei aqui, por volta ali dos 100.395, proporcionou topo descendente no G60, volta a ficar mais interessante para trabalhar na ponta vendedora, assim como gerou essa pancada aqui para baixo, e deu para trabalhar ali com venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo agora para o dólar, no dia de hoje apresentou aí uma boa alta de 1,4%, dólar dentro do que foi comentado na análise no radar da semana. O viés era de alta, porque a gente tinha uma tendência de alta no curto prazo, o gráfico semanal tinha acabado com a semana ali de indefinição, que aumentava um pouco mais a chance de ter uma semana mais aqui para cima. Pelo menos começou a semana confirmando essa leitura, vindo aqui mais para cima e gerando inclusive pivô de alta. Gráfico de 60 minutos, movimento muito representativo de força por parte dos compradores, que supera dois topos anteriores, e agora esses dois topos anteriores, ali um na faixa dos 5.489,50, 5.486,50, tendem a funcionar como um patamar de suporte. Suporte para quê? Para uma correção e novo sinal de alta, que aí favoreceria um cenário muito mais adequado para buscar a compra de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo para pensando numa queda, numa venda de day trade, já está dentro do movimento de queda no G60. Só que como é muito próximo aqui, tem um risco maior nessa operação. Então seria interessante que a venda acontecesse já abaixo da região ali de 386,50, enfim, cai e passa a gerar topo descendente ali para baixo da média,
trazendo a possibilidade de buscar uma venda ali, tentando pegar um movimento um pouquinho maior para baixo de correção, que seria, ou seja, uma correção maior, a gente estaria falando uma correção mais próxima ali da média móvel de 3 períodos. Mas enfim, ficaria um pouco mais cauteloso para as operações na ponta vendedora, sem exigir muito em termos de objetivo, e mais interessado para buscar a operação de compra caso aconteça aí um fundo ascendente, ou seja, mesmo que o mercado também abra subindo, também ficaria de olho na questão, abriu subindo, passou a proporcionar, rompe já a máxima do dia anterior e passou a proporcionar fundo ascendente pelo menos acima dos 5.508, foco em buscar a operação de compra de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou ali uma estabilidade, basicamente, menos 0,31%, veio aqui testar o início de um suporte, que é um suporte que já tinha sido citado também na análise de ontem, no radar da semana, aqui nessa região de gap, bateu lá e tentando se recuperar. Se fechar aqui para cima, vejo oportunidade de compra? Ainda não. Olhando para o semanal, ainda está bagunçado aqui o semanal, ainda não consigo ver essa entrada no ativo, a superação da máxima desse candle. Por quê? Porque tem a zona de resistência muito próxima, relação risco-retorno desfavorável, tamanho do stop aqui, relação risco-retorno para essa resistência aqui muito próxima, então não me interessaria por essa entrada. Fica ainda mais para se buscar a entrada se ela der uma patinada aqui assim, ó, vier um pouquinho mais para baixo e gerar um sinal de alta mais aqui na região de suporte. Primeiro nível de suporte se sustentou ali acima perto dos R$22, 22,14 a R$22, a mínima de hoje R$22,15, em suporte aqui dos R$22,16 até a região dos R$22,06. Então bateu nesse nível e se sustentou aqui para cima. G60 até gerou um candle ali forte de alta. O desafio aqui é essa região aqui de fundos ali anteriores por volta dos 22,67, 22 e 22,67 principalmente. Seguindo agora para Vale 3, dia de hoje alta de 1,43%, ativo gerou um sinal de alta, que é o que a gente também tinha abordado ontem no radar da semana, sobre a questão de uma das primeiras possibilidades de abrir uma compra na Vale, e aqui nessa superação dessa máxima, stop ficando aqui para baixo ou dessa mínima ou desse patamar aqui. A outra seria o rompimento de tudo isso aqui, que é o rompimento dos R$ 62,95. Outra alternativa seria a compra de rompimento, stop ficando para baixo da mínima do candle. Depois que fechar, logicamente, esse candle que gerou um rompimento, o stop ficaria abaixo dessa mínima. No primeiro momento, coloco o stop aqui abaixo dessa mínima, porque pelo menos teria um nível de suporte, que é basicamente a média móvel de 13 períodos, protegendo aí a mínima do ponto de stop, né? Que você ficaria ali uma faixa de R$ 61,12. Quando eu falo que a média estaria protegendo, é porque se romper aqui para cima, a média vai subir e, enfim, o ponto de stop ficaria para baixo da média. Seguindo para HGTX3, ativo que acionou o stop da compra que a gente fez na sexta-feira. Caiu 8,34%, uma queda mais acentuada aí do preço. Uma queda bem forte que eu vou colocar aqui na tela para vocês, o encerramento dessa posição e o que ela proporcionou. Então, pegando aqui os dados aí de encerramento dessa posição, a gente tem aqui uma saída com perda aqui de em torno aí de 6,28%, e isso representou uma redução de 0,5% do capital total nesta operação. Então, encerramento dessa posição, e aqui tem uma falha minha, né, um erro meu. Não é porque deu errado que estou falando isso, não. Que já tinha comentado até um pouco no radar do mercado hoje de manhã. Qual é a falha? É a questão que teve até a pergunta no Instagram, para quem está acompanhando aqui, ó, tem o meu perfil no Instagram, viu lá a questão, como é que você é disciplinado, enfim. Tem um quesito que, beleza, eu tenho já uma certa disciplina, mas ainda tem algo para evoluir. Então, nesse caso aqui, está tecnicamente errada essa entrada? Não, tecnicamente não está errado, porque gerou um pivô de alta, tem um candle de força, enfim, tem pontos favoráveis. Só que o que fica para mim dentro da minha metodologia, até mesmo que eu posso compartilhar um aprendizado com vocês, é na questão do prazo maior falar mais alto. Então, quando eu pego um prazo maior como um gráfico mensal desse ativo, é um ativo fraco ainda, HGTX3. Mas o semanal ali conseguiu gerar um fundo, o diário conseguiu um pivô de alta. Então, inclusive, até destaquei esse papel no radar da semana. Mas o prazo maior, que é o mensal, está fraco. O que isso tende a dizer? Que você pode ter um risco maior
Você aumenta o risco da operação. É basicamente isso. Você está aumentando o risco da operação. Tecnicamente está errado? Não, mas você está entrando numa operação que tem um risco maior porque não está tão alinhado para cima. É que é mais interessante trabalhar com os ativos mais alinhados para cima. Lógico que para swing trade dá, às vezes, para trabalhar só com o alinhamento entre o diário e o semanal, como aconteceu aqui, dá. Mas se não estiver bem desalinhado no prazo acima, como um mensal, você tem um risco maior para a operação. Então, só compartilhando aí essa falha minha aqui nessa operação, que é até um risco maior de uma operação que eu abri no pregão de hoje, tá? É um risco maior. Eu optei por correr esse risco, mas é um risco maior, que eu vou falar daqui a pouco. BRAP4, recomendação de compra no pregão de hoje. Só para mencionar aqui também, que eu esqueci de mencionar, né? Como é que está aqui no mês. Queda de 0,44% do capital total, destinado ao swing trade. E aqui 13,47% é o resultado do ano nesse momento, positivo. Seguindo agora para falar de BRAP4, que já está aqui na tela, vou colocar só aqui a recomendação de compra na superação da máxima desse candle. Foi um ativo que foi abordado também no radar da semana. Stop ficando aqui para baixo, tentando pegar um movimento de subida. Começou aqui tentando ali subir um pouco mais, mas seria interessante que tivesse fechado acima dos 44,94. Fechou exatamente acima aqui, fechou no limite dessa máxima. Quanto maior o fechamento para cima, mais relevante seria um sinal de força por parte dos compradores. Não conseguiu fazer isso, mas seguimos aí na ponta compradora. Nenhum tipo de mudança de stop, mesmo que venha cair, só mudaria stop se após o fechamento do pregão de amanhã, aí na quarta-feira eu posso fazer alguma mudança de stop dessa operação. Mas nesse momento, passando os dados então da entrada da BRAP4, temos aqui uma entrada por volta dos 44,46, stop em 43,09. Risco dessa operação, que é o tamanho do stop, 3,08%, alocando 16% do capital total e um objetivo na faixa dos 47,20. Outro ativo que eu recomendei, que eu falei que tem um risco um pouco maior. E esse risco, até teve alguém comentando aqui, não é mais arriscado, vai ter divulgação de resultado do balanço, enfim. Não é algo que eu acompanho, tá, assim, de perto para tomada de decisão. Até porque já compartilhando isso aqui também, quando eu faço um backtest, quando eu venho aqui nos ativos, vou dando um zoom aqui voltando o histórico, fazendo um backtest, indo candle a candle, fazendo todo um backtest de uma determinada estratégia, eu não estou avaliando se aqui nesse candle ele teve uma divulgação de resultado ou não, de um balanço ou não. Então não é algo que eu acompanho nesse momento para saber se eu vou comprar ou não ativo. O que eu posso fazer mais adiante, assim, nesse tipo de situação, eu vou evitar passar algum tipo de entrada no papel. Tá? Então, assim, tem um risco maior, mas o que eu olho é que eu não fico tanto olhando para a questão do risco maior por conta, lógico que existe um risco por conta do balanço, pode abrir com um gap de alta contra a operação e gerar um stop maior do que foi o planejado. Mas o que eu vejo principal aqui é a questão do gráfico também mensal. Então, é um ativo que tem um alinhamento para cima, ainda não tem nenhum sinal de baixa, mas o semanal, assim como a HGTX3 estava com a sinalização de alta no fundo, aqui tem uma sinalização de baixa, para se ter um movimento de para baixo. Então, eu estou tentando pegar um pedaço desse movimento de baixa no gráfico semanal. Que aí no gráfico diário eu optei por fazer uma recomendação aqui de venda nesse ativo, passando os dados então da recomendação, que foi aqui por volta dos R$ 80,08, ela fechou em R$ 81,65, ou seja, deve ser um indício já da questão também da divulgação do balanço, puxou para cima. O mercado deu uma puxada para cima aí mais para o fechamento. E a Petro mesmo ficou com aquela grande sombra inferior. Então fechou aqui em cima, levemente ali, basicamente em cima da média móvel 3 períodos, com uma leve queda de 0,3%. Então entrada em 80,08, fechou em 81,65, stop em 83,32, objetivo em 75,22, tentando justamente pegar um movimento até uma região um pouco mais aqui para baixo. Olhando para o semanal, seria basicamente caminhar ali para uma média móvel exponencial de 13 períodos. E isso traz um risco de 4,05%, alocando aí 12% do capital total nesta operação. Então, o que fica aqui existe um risco maior, assim como existe um risco maior da HGTX3, por conta de um prazo maior, está ainda mais alinhado no caso da HGTX3, está mais alinhado para baixo num prazo mensal. E no caso da MGLU3 ainda está mais alinhado para cima num gráfico mensal, sem ainda sinal de baixa, é apenas o semanal num processo de correção. Só que essa correção pode ficar justamente aqui de lado e não resolver andar para baixo. Por isso o risco um pouco maior.
Seguindo, vamos falar aqui agora do próximo ativo, que é JBSS3. Importante, estou compartilhando aqui que é o objetivo desse canal aqui, que é agregar valor ao seu conhecimento, na parte aí do mercado como um todo, compartilhando meu conhecimento e também para passar aí a questão da minha visão em cima do mercado para agregar valor em cima dos seus investimentos também, na sua tomada de decisão. Essa é a ideia daqui desde agosto de 2010 e lembre-se, qualquer que seja a operação, que você deu certo ou deu errado, eu sempre vou informar aqui o resultado dessa operação para você em toda a análise de fechamento de pregão e dentro do aplicativo, que está aqui do lado, dentro do aplicativo, você vai ter todas as recomendações e todas as informações também de encerramento, de alteração de stop, de todas as operações. No caso aqui de JBSS3, fechamento forte, ontem a gente tinha falado dela no radar da semana. Dá para buscar uma compra já no swing trade? Para mim não, reforçando o que eu falei ontem. Se essa ação tiver algum tipo de recuo e passar a gerar sinal de alta acima dessa região que ela superou, nos próximos pregões ou mesmo na outra semana, ficaria muito mais interessado em oportunidade de se buscar a operação de compra. Para quem buscou entrada pelo gráfico semanal, até ontem no Stories lá no Instagram, e mais uma vez, convido aí a todos, quem tiver aqui e tiver Instagram, coloca lá para seguir meu perfil, que eu estou abrindo lá a caixinha de perguntas, tendo uma maior interatividade com você, além daqui do canal do YouTube. Então, se você tiver interesse, eu devo até abrir uma enquete para vocês definirem um dos ativos que eu vou fazer em toda a análise de fechamento lá dentro do Instagram. Olhando então aqui no semanal, eu tinha comentado, uma das formas seria aqui, vem aqui esse fechamento, possibilidade de ter algo mais para cima. É o momento de confirmar isso, mas o fato que para swing trade, que é o foco aqui principalmente nas análises aqui de fechamento pregão, é buscar operações de swing trade, fundo ascendente é o que mais me interessaria na JBSS3. Para quem está comprado, uma das formas de também posicionar stop seria abaixo da mínima do pregão de hoje, ativa aí retomando sua tendência de alta de curto prazo. A Marfrig eu também cheguei a mencionar ontem, também teve um bom desempenho no pregão de hoje. Mais um papel aqui, BBDC4, Bradesco, queda mais acentuada nesse momento, olha só, tendência aqui de baixa, segue apontando para baixo, segue caminhando aqui nesse suporte agora e o ponto negativo que eu vejo aqui, a ação perdeu a sua tendência de alta. Ela tinha esse fundo aqui, tinha essa aqui, deu sinal de enfraquecimento da tendência, quando gera um candle de reversão lá chamado de estrela cadente, perde essa mínima, gerando um sinal de saída para quem estava comprado no médio prazo, e aqui perde a mínima de um fundo anterior, então anula a tendência dela de alta, fica com a tendência indefinida no curto prazo, onde seu principal suporte nesse momento está na faixa dos R$20, na minha opinião, em R$20,30. Lógico que essa região dos 20 aqui, 20,54, 20,60 ainda continua funcionando como patamar de suporte, mas principalmente agora na faixa dos 20,30. Seu nível de suporte principal. Não vejo ainda oportunidade de compra. Se fosse para comprar a superação da máxima desse candle, que é muito grande para eu abrir uma compra contra a tendência muito próximo da primeira zona de resistência que teria, que seria o fundo anterior ali na casa dos 21,33. CEMIG 4 foi um ativo que dentro das perguntas, né, me solicitaram lá bastante CEMIG 4, seja para curto prazo, seja para médio prazo, então vou comentar esse ativo aqui atendendo basicamente um pedido que veio do Instagram. A ação aqui gerou ali está dentro de uma tendência de baixa. Nesse momento, em termos de swing trade, eu não vejo nenhuma alternativa de entrada, seja pelo menos que atenda aos meus critérios de entrada. Pelo gráfico semanal, também está caminhando para fazer algo semelhante ao que fez BBDC4, que foi anular a sua tendência de alta. Bem parecido, né? Foi lá, superou a máxima do candle anterior, testou fundos anteriores, bateu aqui, perdeu a mínima dessa semana aqui e aumentou a chance de queda, ou seja, também uma estrela cadente, perdeu essa mínima, vem para baixo e próximo de perder a mínima do fundo anterior localizado em 9,82, ficando o que deixaria o ativo com a tendência indefinida. Então não vejo alternativa ainda de compra no médio prazo, nem no curto prazo que atenda aos meus critérios de entrada. E olhando para um gráfico mensal, topo descendente ao testar um fundo anterior, então, inclusive em cima da média móvel de 3 períodos. Então, de maneira geral, ativo que está nesse momento com viés de baixa e que não atende aos meus critérios de entrada. E por último aqui falando de Gol 4. Gol 4
começou ali a semana passada gerando um fundo no mesmo nível de um fundo ali anterior, mas o que aconteceu agora já nesse pregão? Principalmente aqui nesse pregão, anulou essa formação de fundo, perdeu a mínima do fundo anterior, 17,26, a mínima de hoje já foi R$ 17,25. Então, um ativo que ameaçou montar aqui, retomar a sua tendência de alta através de uma sinalização de alta, não conseguiu. Sinalização de alta seria muito interessante que acontecesse acima desse patamar. Não conseguiu nem se sustentar acima, ainda mais gerar sinal de alta acima desse patamar. Então, de maneira geral, fica com viés mais baixista nesse momento a Gol 4. Para mudar essa expectativa, pelo menos na minha avaliação, ela teria que voltar para cima desse nível aqui. Para mudar pelo menos a minha expectativa em relação ao papel, para gerar algum movimento de subida, teria que voltar aqui para cima dos 18,80. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de continuar o movimento de baixa para buscar o quê? Primeiro tem esse suporte aqui de um grande candle de alta na faixa 16,70, mas principalmente tem 2 gaps aqui em aberto. E aí, aproveitando para também responder uma pergunta do Instagram, que eu respondi por escrito, o gap, é necessário que o gap seja fechado? Não, não é necessário. Tem gap aberto lá em Petro, lá em 2016, lá na faixa dos 5,31. Tem gap aberto em outros ativos lá para trás. Não tem uma... Não é uma máxima da análise técnica que os gaps sempre serão fechados, e eu não levo isso a sério. Por quê? Porque eu já, por várias vezes, já perdi oportunidades, porque abre com gap de alta aqui, eu não vou fazer essa entrada, porque eu vou aguardar o gap ser fechado, porque o gap sempre vai ser fechado. Então, fiquei com isso na minha mente um certo tempo para perceber que eu tenho que buscar realmente as oportunidades, independente do gap ou não acreditar que o gap vai ser fechado. Ele pode ser fechado um dia? Pode. Quando? Você não tem a menor ideia quando vai ser fechado. Ele não pode deixar de fazer as operações por conta de um gap. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até amanhã.